estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para o Supremo, dizendo que o STF registra tensão entre ministros e debate sobre cautela em meio a caso Bolsonaro e Trump. Políticos e empresários procuram ministros com receio de impactos de crise. Em torno do ex-presidente vê redução da temperatura. E ordem de Moraes contra Bolsonaro sem critério em lei provoca debate sobre censura. E nova sanção, pedida por bolsonaristas, foi alvo de questionamentos no governo americano. E ainda falando sobre questões econômicas, o próximo destaque diz que a negociação sobre o etanol com os Estados Unidos pode ocorrer, mas Brasil deve manter a tarifa, de acordo com Silveira. Incerteza sobre o tarifaço de Trump ronda mercado de máquinas agrícolas. E empresas dos Estados Unidos que absorvem efeitos das tarifas de Trump vêm em queda no lucro. E a rejeição a Trump dá salto e Bolsonaro é desaprovado por 60%, de acordo com pesquisa. E o Folha também nos traz aqui um destaque dizendo que Lula estará em São Paulo, mas não vai à manifestação pró-soberania na Universidade de São Paulo. E na editoria internacional sobre a Rússia, um avião com 49 pessoas a bordo cai no extremo oriente russo. Inclusive, a primeira imagem deste carrossel de imagens é sobre esse acidente e diz que o local da queda de avião de passageiros Antonov AN-24, na região russa de Amur, em meio a uma densa florestas, como nós podemos ver nesta imagem. E autoridades locais dizem não ter detectado sobreviventes deste acidente. Agora sobre esportes, que é a nossa próxima fotografia, fala sobre vitória de virada. Com gols de Maurício e Vitor Roque, Palmeiras supera o Fluminense por 2-1 em jogo no Maracanã. Também temos o próximo destaque falando sobre empate sem gols. O venezuelano José Martínez, do Corinthians, em lance de 0-0 em Itaquera, diante do líder Cruzeiro. No internacional, o primeiro parque temático de Pokémon será desenvolvido dentro do maior centro de diversões de Tóquio, no Japão, e deve ser inaugurado no próximo ano, em 2026. E por último, sobre meio ambiente, aspecto carnavalesco. Estruturas de réptil que viveu há 247 milhões de anos parecem penas, mas não são. E cientistas acreditam que o mecanismo servia para atrair parceiros ou intimidar predadores. Já na editoria internacional, temos mais uma vez um destaque para a guerra entre Israel e Hamas. Clamor pelo retorno dos reféns em Israel mobiliza as críticas à gestão de Netanyahu. Cartazes e faixas evidenciam feridas abertas. E entenda quem é Jeffrey Epstein, quais crimes cometeu e relações com Trump e outros políticos. Financista que morreu em 2019 após prisão por crimes sexuais, tinha um império bilionário. Agora sobre São Paulo, o próximo assunto é dizendo que Sabesp distorce comparação ao dizer que vai investir em 5 anos mais do que o Estado fez em 50. O diretor afirma que a relação não é banana com banana e previsão é de 70 bilhões de reais até 2029. Agora mais um caso de violência. Um homem morre espancado após defender uma amiga de suposto assédio em Balneário Camboriú. A agressão começou em bar e continuou na rua com socos e chutes. E a polícia busca os suspeitos. Para a previsão do tempo, após começo de julho mais frio em 10 anos, São Paulo se prepara para temperaturas baixas até agosto. Já o Casa Folha, na Flip 2025, terá Ana Maria Gonçalves, Rui Castro
e Rosa Monteiro. O espaço receberá também encontros gratuitos com Tati Bernardi, Itamar Vieira Júnior e Vera Laconelli. Já na sessão Pare para Ler desta quinta-feira do Folha, temos um destaque para a COP30, dizendo que a Conferência do Clima promete hospedagem com faixa de preço definida. Diárias em Belém, consideradas exorbitantes, provocaram duras críticas de estrangeiros ao Brasil. Nem delegação vinculada à presidência da República sabia onde ficar durante o evento. E nos especiais, o melhor de São Paulo. Melhores chefes escolhidos por prêmio da Folha evidenciam a cena gastronômica do estado paulista. Já no Folha Estudantes, o Enem usa letras de música para discutir temas sociais. Descubra também se você acertaria estas questões. E no caderno Todas, o Folha de São Paulo nos traz aqui um destaque para o projeto de Tabata. Lula sanciona a lei que reserva 30% das vagas para mulheres em conselhos de empresas estatais. Falando agora sobre a economia, temos um destaque para o Banco Central. Dados vinculados às chaves Pix de 11 milhões de pessoas vazam após acesso ao sistema do CNJ. E em meio a ataques de Trump, a empresa passa a aceitar meio de pagamento. Já no imposto de renda, aqui diz que a Receita paga a restituição do IR 2025 a 7,2 milhões. E o lote terá valores depositados na quinta-feira, dia 31 de julho, contemplando contribuintes não prioritários. Agora, sobre energia limpa, o governo adia interesse em criar agência e mercado de carbono ficará sob nova secretaria. E executivos pedem que a América Latina facilite fundos de energia renovável. Já na política, o presidente do PT do Amazonas teve vitórias por margem norte-coreana em eleição interna. Sinésio Campos, reeleito, obtém 100% dos votos em 5 cidades e mais de 99% em 2. Agora, na editoria do Cotidiano do Folha de São Paulo, temos um destaque para o transporte público. Câmeras gravam carro da CDHU em locais de ataques a ônibus na região metropolitana de São Paulo. E o motorista do órgão da gestão Tarcísio confessou depredar coletivos, de acordo com a polícia. E no interior de São Paulo, um morador de rua é condenado à prisão por furtar 2 escovas de dentes no interior paulista. Em promoção, objetos custavam R$ 14,99 em drogaria de Cosmópolis, próxima a Campinas. E agora em Minas Gerais, um médico é condenado por crimes sexuais contra pacientes. O homem nega as acusações. O mastologista recebe pena de 43 anos de prisão por estupro e importunação sexual. Na editoria internacional, nosso primeiro destaque é para a Ásia, dizendo que militares tailandeses e cambojanos entram em confronto em fronteira. E o incidente ocorre após Tailândia convocar seu embaixador devido a explosões de minas. E mais uma vez temos um destaque para o governo Trump, dizendo que a justiça americana bloqueia mais uma vez o decreto de Trump que limita a cidadania por nascimento. E sobre este assunto, até o ET sabia a hora de voltar para casa, publica a Embaixada dos Estados Unidos. E na Coreia do Sul, a taxa de natalidade na Coreia registra novo avanço em meio à crise demográfica. A agência vê aumento de 6,9% no índice, mas há dúvidas sobre a manutenção de tendência. Já no caderno de ciência, startup propõe usar fusão para transformar mercúrio em ouro. E uma nova pista sobre como a matéria sobreviveu à antimatéria no Big Bang é encontrada. No caderno de saúde, me arrependi no meio, diz paciente que fez procedimento de odontologia biológica.
extrações de dentes saudáveis, marca prática sem aval de conselho odontológico. Agora, por último, no Caderno de Cultura, o Folha nos traz aqui 3 destaques. O primeiro é para a televisão. Globoplay inclui cenas de blackface que havia sido cortado de episódio de Chapolin de 1974. E o próximo assunto é para filmes. A Disney contrata diretor de Robô Selvagem como roteirista do live action de Lilo e Stitch 2. E na televisão, a minissérie com Sterling Brown, o que ver na TV e no stream nesta quinta-feira. Agora, saindo do Folha, vamos acompanhar os destaques desta manhã do estado de São Paulo. No alto da capa temos aqui um destaque para São Paulo, na editoria Metrópole, dizendo que contra a depredação, a prefeitura vai colocar 200 policiais militares em ônibus da cidade. Agentes da GCM escoltam novos ônibus, como podemos observar aqui na imagem, e policiais que atuarão dentro dos coletivos das linhas com maior número de ataques são da Operação Delegada. Já a manchete desta quinta é para a guerra comercial, dizendo que a Agro calcula perda de 5,8 bilhões de dólares em vendas aos Estados Unidos com tarifaço. E embarques ao mercado americano cairiam 48%. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: caso seja confirmada a tarifa de 50% que os Estados Unidos vão impor ao Brasil, deve resultar em queda de 48% nos embarques de produtos agropecuários para o mercado americano e perda de 5,8 bilhões de dólares ao setor somente neste ano, em 2025. E a estimativa é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. As exportações brasileiras de suco de laranja, açúcares de beterraba, outros açúcares de cana e sacarose cairiam a zero. Produtos como etanol também devem ter quedas expressivas nas exportações, e o café seria o produto menos afetado por causa da queda na oferta do grão no mercado internacional. Em alguns setores, como o de frutas, exportadores tentam redirecionar suas vendas dos Estados Unidos para outros mercados, mas estão encontrando dificuldades. E sobre as importadoras de suco, empresas dos Estados Unidos pedem a tribunal urgência contra a taxa. E ainda nesta mesma editoria de economia, temos uma entrevista com Bernie Lange, que é presidente de Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu. Em entrevista, ele diz que o texto está pronto. Creio que teremos um Natal maravilhoso. A aprovação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, pelo Conselho da União Europeia e pelo Parlamento Europeu, superando resistências da França, pode ocorrer este ano, diz o político alemão em entrevista. E sobre a tarifa de 50%, Trump vincula taxa a país que não se dá bem com os Estados Unidos. E sobre ligações perigosas ainda na editoria internacional, Trump foi avisado de citação a seu nome em arquivos do caso Epstein, de acordo com o jornal. Alerta sobre citação em documentos de bilionário pedófilo foi do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E a informação do Wall Street Journal foi confirmada por outros veículos. Agora, na política nacional, entidade pede à Justiça americana sanções amorais e a ministros do Supremo Tribunal Federal. Petição foi apresentada na ação contra o ministro Alexandre de Moraes, movida pela Trump Media e pela plataforma Rumble. E uma nota em destaque do estado de São Paulo diz o seguinte: os unos do Congresso. A título de salvar o seu líder, bolsonaristas não se importam em tumultuar o país. E sobre serviço público, que é o nosso próximo destaque, que diz que proposta de regra para penduricalhos será apresentada a líderes da Câmara.
O coordenador do grupo de trabalho da reforma administrativa, Pedro Paulo, que faz parte do partido PSD do Rio, diz ter 17 pontos para disciplinar concessão de vantagens. E para o Brasileirão Saeb, o Estado de São Paulo dará dinheiro aos melhores alunos em prova do Ministério da Educação. Também temos um destaque falando sobre a Corte Internacional de Justiça. Para tribunal, países têm obrigação de reduzir os poluentes. E por último, no caderno de cultura, temos aqui um destaque para o funkeiro virtual. Ele só existe na inteligência artificial, mas é um enorme sucesso. Também criada por inteligência artificial, música no estilo anos 1980 já tocou 1,8 milhão de vezes. Agora na capa do jornal O Globo desta quinta, no alto da capa temos um destaque para a adolescência. O psiquiatra Guilherme disse o seguinte: o uso das redes sociais muitas vezes não é a causa de doenças mentais, mas consequência. E mais abaixo, no Rio de Janeiro, aqui temos que a gripe aviária matou animais no zoológico. Após exames constatarem que 9 galinhas da Angola, do Bioparque do Rio, morreram de gripe aviária, local conhecido como savana africana, que abriga também outras aves, como o avestruz, ficará mais 2 semanas isolado. O zoológico reabre hoje para demais áreas. E o próximo assunto é dizendo que a expansão de facções do tráfico alavanca roubo de veículos. Crime teve alta de 40% no Rio em 2024, ante ano anterior. E os dados do mapa do crime mostram uma ligação entre o avanço do tráfico e as áreas onde houve aumento do roubo de veículos na cidade. E no Chapadão, traficantes alugam armas para assaltantes e ainda lucram com um esquema de recuperação de carros. E um novo protocolo para blitzes entra em vigor. Desde ontem, motoristas no estado do Rio podem quitar débitos na hora da abordagem policial. Já a manchete desta quinta é sobre a guerra comercial e ideológica. A expectativa de acordo Estados Unidos-Europa anima bolsas. Brasil critica Trump na OMC. Sem interlocução com a Casa Branca, há 8 dias de tarifaço entrar em vigor, o governo Lula aponta atalho para a instabilidade. Contemplando as expectativas de que anuncia um tarifaço nas alturas para depois negociar, Donald Trump fechou nos últimos 2 dias acordo com o Japão, com impostos de importação de 15%, e avançou em entendimento com a União Europeia. E esses avanços animaram mercados internacionais. Para o Brasil, no entanto, não há até aqui sinais de negociação. Após 2 semanas da carta de Trump, há 8 dias de ameaça da tarifa de 50% entrar em vigor, o governo brasileiro não conseguiu sequer abrir diálogo com a Casa Branca. E em reunião na Organização Mundial do Comércio, o representante do Itamaraty afirmou em discurso que o mundo assiste a uma mudança perigosa em direção ao uso de tarifas como tentativa de interferir em terceiros países, e que negociações baseadas em jogo de poder são um atalho perigoso para a instabilidade e a guerra. Agora sobre a nova onda tecnológica, que é o nosso próximo destaque da capa. Trump lança pacote de políticas para a inteligência artificial com viés anti-woke. Programa do governo americano com diretrizes para o desenvolvimento da IA mira corrida tecnológica com a China e tem um viés ideológico. Serão desestimuladas iniciativas ligadas a temas como diversidade, inclusão e mudanças climáticas. Já no Brasil, novas ferramentas aceleram produtividade na justiça e ligam um alerta. Ante a disseminação de suspeitas de sentenças elaboradas com IA,
Conselho Nacional de Justiça criou diretrizes para o seu uso, mas analistas alertam que regras ainda são vagas. E o Jornal Globo também nos traz um destaque especial do segundo caderno, que também é sobre essas questões tecnológicas. Aqui diz que escritores se veem como novas vítimas da inteligência artificial. Como IA, parte da obra de autores para criar textos com seu estilo. Setor se alarma e nos Estados Unidos, casos já estão na justiça. Estamos no meio do furacão em busca de soluções, diz a advogada. Na editoria internacional, a Corte da ONU decide que deveres com clima podem expor países a processos. Em decisão não vinculante, o Tribunal de Haia afirma que não cumprimento de obrigações climáticas pode dar direito de indenização a países prejudicados. E um próximo destaque é dizendo que ONGs denunciam fome em massa e pedem paz em Gaza. Mais de 100 organizações apelam a Israel para encerrar bloqueio e negociar a trégua. E desde domingo, a fome já matou 43 pessoas em Gaza. E o próximo assunto é sobre esportes, dizendo que Fla joga bem e vence fora de casa. E Fluminense perde no Maracanã. O rubro-negro está a 1 ponto do líder. E Tricolor viu a 3ª derrota seguida. E na Gávea, Runco cai após vazamento. No Rio de Janeiro, temos aqui esta imagem que fala sobre o bairro da vez. Bares, cafeterias e bistrôs, que primam pela originalidade, atraem nova clientela e fazem da Glória um ponto concorrido da cidade. E falando sobre política nacional, o comando do Congresso e líderes do Centrão travam ofensiva bolsonarista. Aliados de Bolsonaro acumulam derrotas no Legislativo e enfrentam barreiras ao plano traçado como reação às medidas cautelares impostas ao ex-presidente. E a gestão Lula mantém travas para acesso a dados públicos. O governo contraria a promessa de campanha do presidente de mais transparência ao impor sigilos. E por último, ambientalistas se opõem à ponte Salvador-Itaparica. Defendida por Lula, mega estrutura entre a capital e a ilha é criticada pelos possíveis impactos ambientais. Já na capa do Correio Brasiliense, desta quinta-feira, temos aqui no alto da capa um destaque do caderno Direito e Justiça. Nós temos aqui uma entrevista que aconteceu com o João Carlos Souto sobre um cenário fora do padrão. O presidente do Instituto Brasil-Estados Unidos de Direito Comparado avaliou as possíveis consequências da crise instaurada após o anúncio da sobretaxa às exportações e pelo apoio de Donald Trump ao ex-presidente Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal. Também temos o próximo assunto sobre vistos suspensos. Em artigo, o ex-reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior, analisa a decisão do governo dos Estados Unidos de proibir a entrada no país de ministros do Supremo. E na seção Data Vênia, temos um destaque para o Distrito Federal na frente. IDP e CELB, instituições brasilienses, estão na liderança de uma competição acadêmica de direito organizada pelo Supremo. Na área da economia, o INSS começa a devolver hoje o dinheiro roubado dos aposentados. E a nossa manchete, Brasil contesta tarifaço na OMC e o Senado vai aos Estados Unidos. Em uma série de ações para tentar reverter a sobretaxa de 50% às exportações para os Estados Unidos, anunciada pelo presidente Donald Trump, o Brasil ampliou a ofensiva nos campos político, diplomático e econômico. E ontem, o embaixador brasileiro na Organização Mundial do Comércio, em Genebra, Philip Fox Drummond, angariou o apoio de 40 nações contra o tarifaço,
que passa a valer em 1º de agosto e vai atingir setores estratégicos. E abre aspas. Tarifas arbitrárias, anunciadas e implementadas de forma caótica, estão desestruturando as cadeias globais de valor e correm o risco de lançar a economia mundial em uma espiral de preços altos e estagnação, fecha aspas, acusou Philip. Já em outra frente, o Senado definiu que 8 parlamentares embarcam na próxima semana para os Estados Unidos, onde tentarão abrir canais de negociação com o governo e o empresariado norte-americano. E o próximo assunto são as aspas de Fernando Haddad. Ele diz que plano de contingência está na reta final. Também temos uma entrevista em destaque sobre intromissão inaceitável. O professor da Universidade de Brasília, o economista José Luiz Oreiro, avaliou no Subpoder que o Brasil pode reverter uma eventual crise provocada pelo tarifaço. E de acordo com o professor, não é o fim do mundo. E mais abaixo, na editoria de cidades, temos um destaque para a diversão animal. Para curtir os últimos dias de férias, uma boa opção é visitar o Zoológico de Brasília, com entrada gratuita no fim de semana. E o elefante chocolate, como está aqui nesta imagem, é um dos campeões da preferência do público. E uma das novidades do zoológico é o Chicão, um macaco-aranha da testa branca, vindo do zoológico de Goiânia. E ainda no caderno de cidades, aqui diz que sobre um ataque de cães que ocorreu na Asa Norte. Pelo menos 10 cachorros que vivem nas ruas cercaram e morderam uma médica que praticava esporte na L4 Norte. A vítima sofreu ferimentos em diversas partes do corpo e uma fratura no pulso. E no campo social, o Distrito Federal ganha um hotel. O abrigo permanente foi entregue ontem pelo GDF. E o local vai acolher das 19 horas da noite às 8 horas da manhã 200 pessoas em situação de rua. E sobre cidadania, tem um destaque para a biometria vital. Para avançar com a digitalização dos serviços oferecidos aos cidadãos, o governo torna obrigatório o cadastro biométrico. Já no caderno de Diversão e Arte, temos um destaque para o filme Quarteto Fantástico. Com a produção dos estúdios Marvel, chega às telas a nova saga dos 4 heróis dos quadrinhos. Já no caderno de Ciência e Saúde, temos o destaque para a responsabilidade climática, é um dia histórico para a justiça climática. A Corte Internacional de Justiça define as responsabilidades legais dos países em relação às mudanças climáticas. Consequências jurídicas podem incluir reparação. No caderno internacional, fome em massa se alastra por Gaza, alertam 111 organizações não governamentais. E Trump sabia de nome em dossiê, revela jornal. No mês de maio, a procuradora-geral Pam Bondi revelou ao presidente dos Estados Unidos que ele é citado em arquivos sobre o caso Jeffrey Epstein, financista acusado de pedofilia e tráfico sexual. Em informação divulgada pelo The Wall Street Journal, amplia a pressão sobre o republicano. E agora, por último, no Correio Brasiliense, na política nacional, diz que Bolsonaro articula, mas ficará em silêncio. Ex-presidente evita entrevista um dia depois de seus advogados garantirem ao STF que não houve desrespeito às medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes. Há ainda a ameaça de prisão. E o ex-chefe do Planalto passou um dia na sede do PL e voltou para casa na hora determinada. Aliados, no entanto, criticaram as decisões do magistrado. Já no jornal cearense O Povo, desta quinta-feira, dia 24 de julho, temos aqui 2 destaques no alto da capa. A primeira é a reportagem sobre o mercado fonográfico. Nostalgia impulsiona a volta do vinil.
E no guia Vida e Arte, em espetáculo Em Uma Gota, o Oceano, é apresentado no Teatro Dragão do Mar. Já a manchete de hoje é do Caderno de Cidades, que fala sobre a tragédia em Milagres. Condenados 6 assaltantes por ação que deixou 14 mortos. E esse caso aconteceu no dia 7 de dezembro de 2018, quando os criminosos tentaram assaltar 2 bancos. E morreram na ação 8 suspeitos e 6 reféns. E ainda em cidades, a Prefeitura de Fortaleza anuncia prêmio de R$5 mil por desempenho para professores em 2026. No caderno de esportes, o Ceará joga mal, perde para o Mirassol e chega ao 3º revés seguido na Série A. E no caderno Farol, temos aqui o Aleluia 2026, abre programação com celebração eucarística, como nós podemos ver na imagem. E por último, no jornal O Povo, temos um destaque para a política. O Brasil vai ingressar em ação contra Israel por genocídio em Gaza. Já no valor econômico, temos aqui no alto da capa 3 destaques. O primeiro vai falar sobre a defesa da concorrência. CAD vai redobrar a atenção no mercado de combustíveis, diz Gustavo Augusto. Já para o mercado de ações, a apreensão inicial com tarifaço dá lugar ao otimismo com balanços das Big Techs. E sobre a carreira, Estônia atrai talentos estrangeiros para trabalhar em TI, como o brasileiro Lucas Porto. E a manchete de hoje é para o comércio exterior, dizendo que acordos dos Estados Unidos com o Japão e União Europeia avançam, porém, negociação com o Brasil continua travada. Enquanto Trump celebra pactos com mais países antes de 1º de agosto, cresce a percepção de que acerto com Brasília está mais distante. Um dia após anunciar acordo com o Japão, os Estados Unidos se encaminham para fechar pacto comercial com a União Europeia, para o qual a alíquota de 15% já teria sido acertada. Em novo impulso, as negociações tarifárias da Casa Branca às vésperas do fim do prazo de 1º de agosto fixado pelo presidente Donald Trump. E o acordo com os japoneses, o maior já negociado até agora, segundo o republicano, parece ter destravado as conversas com outros grandes parceiros, que é o caso da União Europeia. E até agora, com exceção do Reino Unido, acertos bem-sucedidos de Trump se restringiam a países do Sudeste Asiático e do Pacífico, dependentes do comércio com os Estados Unidos e em áreas sob influência da China. E à medida que Trump celebra acordos com mais países, cresce a percepção de que um acerto com o Brasil está mais distante, de acordo com analistas e também diplomatas. E caso se confirme a chuva de acordos prevista por Trump até o seu prazo final, se consolida a ideia de que as tarifas são um novo normal, reduzindo as chances de eventual recuo por parte do republicano. E além disso, o silêncio de Washington em relação aos pedidos de negociação do Brasil indica que a natureza político-ideológica da tarifa de 50% imposta ao país não será superada com concessões econômicas. E Trump diz considerar o julgamento de Jair Bolsonaro uma caça às bruxas. E o ex-presidente é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de liderar tentativa de golpe de Estado. E aqui diz também no texto que, em meio à dificuldade de expandir o leque de interlocutores americanos, o presidente Lula deve receber na semana que vem o plano de contingência para mitigar o tarifaço. E, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a área técnica do governo concluiu o desenho das medidas. E, em outra frente, Lula enviará missão ao México para ampliar o acordo comercial entre os países. Dando continuidade
A capa do Valor Econômico, temos aqui o seguinte destaque. CNA estima perdas de 5,8 bilhões de dólares para o agro. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima que a tarifa de 50% das exportações para os Estados Unidos vai reduzir em 48% o total pago pelos importadores americanos, o equivalente a 5,8 bilhões de dólares por ano. E de acordo com a entidade, com a taxa, a venda de suco de laranja fica inviabilizada. E no caso do café verde, a queda deve ser de 25%. E no da carne bovina, 47%. No mercado interno, desde o anúncio da tarifa em 9 de julho, a carne no atacado paulista recuou 5,01%. De acordo com analistas e frigoríficos, não há aumento da oferta, e sim queda nos preços de exportação, com reflexos no boi gordo, recuo de 4,16% no período, e também no atacado. E o nosso próximo destaque: salários pesam na inflação de serviços. A evolução dos salários tem forte correlação com a inflação de serviços, explicando quase 70% de seu comportamento, aponta o estudo da LCA for Intelligence. O salário mínimo, por estar recebendo reajuste acima da inflação, dificulta colocar a inflação de serviços dentro ou próxima do intervalo da meta do Banco Central, diz Bruno, economista da consultoria. A política de reajuste do mínimo acaba influenciando outras faixas salariais, elevando assim a pressão sobre os serviços. A LCA projeta inflação de 6% para os serviços em 2025. A meta para o IPCA é de 3%, com tolerância até 4,5%. E de acordo com o estudo de economistas do Banco Central, considerando dados das últimas 2 décadas, uma alta adicional de 1 ponto percentual no salário mínimo está associada ao aumento de 0,1 ponto na inflação de serviços no ano seguinte. E o Valor Econômico também nos traz um destaque para o meio ambiente. A portuguesa Mafalda Duarte, que está em destaque na capa de hoje, diretora executiva do Green Climate Fund, entende que a grande missão da COP30 é restaurar a confiança dos países em desenvolvimento em relação aos desenvolvidos em torno da questão do financiamento climático. E ela complementa dizendo que o seguinte: acontece que esse apoio não se materializa na escala necessária, disse Mafalda Duarte. E o próximo assunto: o iFood discute a compra da Alelo por 5 bilhões de reais. O iFood, que é um líder do mercado de delivery de refeições, está em negociações avançadas para adquirir a Alelo, empresa de cartões de benefícios controlada por Bradesco e Banco do Brasil, por cerca de 5 bilhões, de acordo com o que apurou o jornal Valor Econômico. E se confirmado, o negócio vai alçar o iFood à liderança também do setor de vale alimentação, vale refeição e vale alimentação, que movimenta entre 150 bilhões e 200 bilhões de reais por ano. E a Alelo é uma das maiores empresas de benefícios do país, com participação de mercado de quase 30% e receita de 2,9 bilhões de reais em 2024. E aqui diz que o iFood entrou no segmento em 2020 e tem hoje cerca de 600 mil usuários de vale refeição e alimentação, enquanto a Alelo conta com 6 milhões a 7 milhões, conforme estimativas de mercado. Procuradas, as empresas não fizeram comentários acerca dessa possível negociação. O próximo assunto: a OPEP destaca margem equatorial. Relatório anual da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, destaca o desenvolvimento do setor no Brasil e prevê que o país
pode se tornar referência em exploração offshore, caso tenha sucesso na margem equatorial. O documento reforça que a região pode garantir os níveis de produção no Brasil após 2030. Também temos aqui um seguinte destaque que fala sobre a expansão. Perto de completar 53 anos no Brasil, a Levais reformulou contratos com franqueados e aposta em vendas digitais para dobrar de tamanho no país até o ano de 2030. A marca americana, que tinha 80 lojas no Brasil em 2021, deve encerrar o ano com 100 unidades, sendo um terço próprias, disso de acordo com Francisco Alves, que é o diretor-geral para Brasil, Argentina e Uruguai. Também temos o destaque dizendo que demanda aquecida para debêntures. Em um cenário de aumento da demanda por debêntures, 26 companhias estão atualmente com ofertas no mercado, sendo que 10 delas devem movimentar no mínimo R$1 bilhão cada. E entre as empresas com operações a serem concluídas nas próximas semanas estão Sabesp, Randon e também Localiza. Há também ofertas de concessionárias de rodovias, sendo a maior de R$2,5 bilhões da CCR Autoban. E a expectativa do mercado é de aceleração das ofertas no terceiro trimestre. E o volume captado com debêntures no primeiro semestre chegou a R$192,6 bilhões, isso de acordo com a Anbima. Na área da política, membros do governo e Supremo Tribunal Federal defendem distensionamento. Após a imposição de restrições ao ex-presidente Bolsonaro, ministros do Supremo Tribunal Federal e integrantes do governo defendem que o momento é de distensionar o ambiente, segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico. Reservadamente, uma ala da corte entende que o melhor caminho seria aguardar o trânsito em julgado do processo em que o ex-presidente é réu por tentativa de golpe. Já na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes mandou Bolsonaro explicar, sob pena de prisão preventiva, suposto descumprimento da decisão que o proíbe de usar as redes sociais. E, de acordo com os integrantes do Supremo, a determinação para que desse explicações é mais um alerta, pois decretar a prisão preventiva agora só geraria desgaste, já que a expectativa é que Bolsonaro e os outros réus comecem a ser julgados em meados do mês de setembro. E ainda na política, governadores anunciam medidas de apoio a empresários. Tarcísio, Caiado e Ratinho Júnior, todos cotados à disputa presidencial de 2026, articulam medidas para fazer frente ao tarifaço de Donald Trump. O Valor também nos traz um destaque, dizendo que Lula evitará encontro com ministros do Supremo em meio à negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço. O governo brasileiro quer sinalizar independência entre poderes após Donald Trump questionar o judiciário brasileiro. E ministros do Supremo e governo defendem distensionar clima após cautelares. Também temos um destaque para a reação, dizendo que Flávio protocola pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. E o senador diz que o ministro atua com parcialidade. E há outros 28 solicitações semelhantes também no Senado. E Moraes bloqueia contas e PIX de Eduardo. E no licenciamento ambiental, os setores produtivos pedem a Lula sanção integral do projeto. Também temos um destaque para o trabalho por aplicativo. Mota defende regulamentação e inclusão previdenciária. Já na Justiça Eleitoral, Pablo Marçal é condenado à inelegibilidade pela terceira vez lá no estado paulista. E sobre o tarifaço,
Eduardo rebate crítica e diz que Zema está preocupado com turminha da elite. E em uma semana, o governo libera mais de 2 bilhões em emendas. E a legenda que mais recebeu pagamentos em 2025 foi o PSD, de Gilberto Kassab. E por último, às vésperas do embargo, Alckmin baixa o volume. O vice-presidente dá a entrada em vigor das tarifas como inevitável e vê concessões pontuais dos Estados Unidos no embate que ainda pode escalar. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país e, logo mais às 10 horas, estarei de volta apresentando os destaques dos sites dos principais jornais aqui do nosso país no segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques pelo site do jornal O Globo. Temos aqui no alto do site uma reportagem exclusiva em qual bairro mais se roubam veículos no Rio. Confira o ranking das 10 áreas com mais incidência. E a ferramenta do Jornal Globo, Mapa do Crime, permite consultar todos os tipos de roubos em mais de 100 regiões da cidade. E ainda sobre essa ferramenta, roubo de carros segue expansão do CV e do TCP, que lucram com mercado ilegal e usam veículos em invasões. Ataques a motoristas aceleram mais em áreas em que as facções aumentam os seus domínios. Na área da política, temos aqui um destaque para a derrota de bolsonaristas. Cúpula do Congresso e Centrão travam pacote anti-STF e ampliam derrotas de bolsonaristas. Aqui diz que os apoiadores do ex-presidente estão em Brasília e tentaram fazer com que recesso parlamentar fosse cancelado. Como a gente consegue ver nesta imagem, que bolsonaristas dão coletiva na Câmara em pleno recesso. Ofensiva para manter Congresso funcionando para pressionar o STF foi mal sucedida. Já neste carrossel de imagens, temos aqui sobre saúde. Técnica aumenta a força, melhora a postura e ajuda a ganhar flexibilidade, que é o exercício do escorpião. Já sobre adolescência, jovens e redes sociais. Relação de risco tem a ver com histórico familiar ruim. Isso quem disse foi um psiquiatra em entrevista ao jornal O Globo. E Gilberto Gil se pronuncia pela primeira vez após a morte de sua filha, a Preta Gil. No Rio de Janeiro,
Com novos bares, bistrôs e cafés descolados, glória ao novo Point Carioca. Agora, na área de esportes, aqui diz que a vitória maiúscula quebra jejum diante do Bragantino e tem potencial de mudar rumos do Flamengo. Já sobre futuro, Geração Beta, que é uma reportagem também em destaque no site do Globo. Como será o mundo das crianças que nascem agora? Já no Anuário de Segurança, que diz que o Brasil tem menor número de mortes violentas em 13 anos, mas ainda está entre países mais letais. Pelo segundo ano consecutivo, Amapá é o estado onde mais se mata. E apesar da queda, o país é o 16º no ranking das nações com mais homicídios no mundo. E sobre um acidente aéreo, um avião com quase 50 pessoas a bordo cai no extremo leste da Rússia e não há sobreviventes, isso de acordo com a imprensa russa. Também temos uma entrevista especial. Para ousar, tem que mexer em time que está ganhando, diz vice-presidente do Conselho do Boticário em entrevista ao jornal. Para construir o futuro da empresa, é preciso ousar e conhecer o cliente, diz o executivo que liderou o gigante de cosméticos por 13 anos e responde questões de chefes de iFood, WEG e Roncador. Também temos na área da economia dizendo que o FGTS deve aprovar hoje distribuição de quase 13 bilhões de reais do lucro de 2024. Esse valor será distribuído de forma proporcional ao saldo das contas. Agora, na sessão especial do Globo, Vivi para Contar. Foi desesperador. Eles surgiram no sinal fechado e levaram tudo. Sabrina Ramos da Conceição Rosas, de 45 anos, ia para o trabalho com o ex-marido quando foi abordada por 2 criminosos armados numa moto. E ladrões levaram seu carro e tudo o que havia nele. Esse caso aconteceu lá no Rio de Janeiro. Escritores se voltam contra empresas que usam seus livros para treinar inteligência artificial. O mundo editorial pressiona por leis que protejam a criação literária e a propriedade intelectual na era das máquinas. E sobre polêmica no judiciário, o aumento no uso de inteligência artificial por advogados e juízes acende alerta no judiciário, que debate soluções. No mês de março, o CNJ publicou uma resolução para orientar tribunais quanto à utilização da ferramenta, com padrões de auditoria, monitoramento e também transparência. Aqui no texto desta matéria nos informa que um aumento inesperado de produtividade despertou a atenção da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão para a atuação de um juiz no município de Balsas, no interior do estado. E nos 7 primeiros meses do ano passado, 2024, Tony Carvalho havia mantido uma média de 80 decisões mensais. E no mês de agosto, porém, foram 969 sentenças, numa disparada acima dos 1000%. Menções a precedentes inexistentes deram pistas do que poderia estar por trás da aparente eficácia: a inteligência artificial. E em meio ao boom da tecnologia em diferentes áreas, o judiciário também se vê às voltas com os desafios inerentes ao bom ou mau uso da ferramenta em processos e afins. Já no Rio de Janeiro, mansão de 40 milhões, alugada por Oruan, tem vistão para o mar e acoitava foragidos, isso de acordo com a justiça. E o rapper, que foi preso, mora em residência de alto padrão no Joá, bairro da zona sul do Rio, que tem 5 suítes. Agora, mais um assunto que é alvo de Trump: o Pix internacional avança nos Estados Unidos e já pode ser usado por brasileiros para pagar em reais no comércio local. O acordo entre PagBrasil e Verifone permite a aceitação do método brasileiro
diretamente nas maquininhas dos lojistas americanos. Também temos mais um assunto para a economia sobre o INSS. Por que a biometria para liberar o crédito consignado não funciona? O levantamento mostra que 500 mil beneficiários foram travados. Bancos relatam problemas operacionais e até cota de acessos ao sistema. E sobre Inconfidente, a perícia da Polícia Federal vai analisar se letra em livro proibido de Thomas Jefferson é de Tiradentes. Obra com viés antimonárquico pode trazer novas camadas à Inconfidência mineira. E um brasileiro é detido em Bali, na Indonésia, com mais de 3 quilos de cocaína e pode enfrentar a pena de morte. De acordo com as autoridades locais, o homem foi detido no dia 13 de julho, enquanto viajava sozinho. Aqui nessa imagem a gente pode ver o brasileiro participando nesse momento aqui da foto de uma coletiva de imprensa, após ser acusado de supostamente tentar contrabandear drogas na ilha turística de Bali, localizada na Indonésia. Malu Gaspar escreve o seguinte texto na editoria de política: com ameaça de prisão de Bolsonaro, Alexandre de Moraes cai na cilada de Trump. E Lauro Jardim escreve também: porque Cláudio Castro desistiu de dar cargo a Eduardo Bolsonaro. Já o próximo texto, também de Malu Gaspar: restrições de Bolsonaro fazem Fux e Zanin trocarem de lado. Já na editoria internacional, líder norte-coreano convoca soldados a se prepararem para uma guerra real. Declaração foi feita durante competição de tiro envolvendo unidades de artilharia. Na área da cultura, com vista para o Mar da Piscina e lugar para tomar sol, mansão de Preta Gil recebia amigos famosos em festas. E a casa, que foi construída no ano de 2020, estava localizada em cenário privilegiado na zona sul do Rio de Janeiro. Agora, na área de esportes, uma leitura labial mostra que o que o Neymar disse em discussão com um torcedor de Santos. O atacante do Peixe protagonizou um bate-boca acalorado após derrota para o Internacional, como aqui a gente pode ver no print do vídeo que está circulando nas redes sociais. E Anselmo Góes escreve também para o jornal O Globo: Paula Tuller pede na justiça o despejo de loja de roupas pelo não pagamento de aluguel. E defendida por Lula, a megaponte entre Salvador e Itaparica é alvo de críticas de ambientalistas. Com 12,4 quilômetros de extensão, a estrutura localizada entre Salvador e a ilha de Itaparica é defendida pelo governo da Bahia como forma de expansão da região metropolitana da capital. Já no Rio de Janeiro, aqui diz que Tijuca é um dos bairros do Rio com mais roubos de veículos. E essa região está na 5ª posição em números absolutos em toda a cidade do Rio de Janeiro. Nesta mesma editoria, aqui diz que o bairro na Zona Oeste tem queda nos roubos de carros e motos, mas outros assaltos cresceram também na região. A área teve uma alta nos principais índices de criminalidade no último ano. E na Zona Oeste, roubo de veículos no Rio. Confira onde Bangu aparece também no ranking. E aqui, neste destaque, ainda falando sobre o Rio de Janeiro, teve o celular roubado, saiba o que fazer e como bloquear o aparelho. É importante ter anotado o número do e-mail. Vinícius Drummond. Operação da polícia mira suspeitos de participar de atentado contra o bicheiro. Também temos um destaque para a despedida, dizendo que Preta Gil terá velório no município do Rio, missa em Salvador e homenagem no Carnaval. A artista será velada no Teatro Municipal, na Cinelândia, nesta sexta-feira, dia 25 de julho. Agora falando sobre o Rio, na Zona Norte, tráfico lucra com esquema de recuperação de carros roubados.
e crime se alastra na região do complexo do Chapadão. Pavuna, que abriga parte do conjunto de favelas, teve 637 casos em 12 meses e foi o segundo bairro com mais crimes do tipo em 2024. E o primeiro lugar é Irajá, ainda na órbita de influência do Chapadão. E mais um caso de violência. Aqui nessa notícia diz que um policial militar morre ao tentar prender assaltantes na linha vermelha. E o suspeito também ficou ferido e não resistiu. 2 fuzis que estavam com os criminosos foram apreendidos. E no Rio Show nós temos aqui um destaque para cinema, falando sobre o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Acerta ao unir nostalgia e ambientação retrô, de acordo com o crítico. E na Zona Sul, casa de shows dedicados à Bossa Nova reabre após 7 anos fechada, com o dobro de tamanho. Arraiás, festa diurna no CCBB, Festival Peruano e mais, os eventos da semana no Rio de Janeiro. Já na área de cultura e entretenimento, aqui temos um destaque para a modelo deserdada, quem é a filha de Steve Jobs, que prepara festa de luxo para se casar com um campeão olímpico. O casal anunciou o noivado em setembro de 2023, após tornar público o relacionamento durante os Jogos Olímpicos de Paris. Também temos mais um destaque. Cristiana Molins fala da reprise de História de Amor, da carreira como bióloga e do relacionamento de 40 anos com Otávio Augusto. Também para eventos, Dia da Mulher Negra, Maratona no Cinema, um programa para cada dia da semana. E o último vídeo de Ozzy Osbourne vivo mostra momento com o Pequeno Príncipe das Trevas. Agora, já no caderno de saúde e bem-estar, temos um destaque para a autoestima. Dia Internacional do Autocuidado. Estética de alta performance ganha espaço entre diferentes gerações. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a procura por procedimentos estéticos voltados à autoestima cresceu cerca de 390% nos últimos anos. Também temos um destaque para joelhos e longevidade. Por que cuidar dessa articulação é essencial para viver mais e também melhor? Alergia rara a sêmen é apontada como possível causa de infertilidade em mulher na Lituânia. E sobre técnicas simples, ainda falando sobre saúde, 5 perguntas que você precisa responder para afastar pensamentos autodestrutivos. Felipe Luiz reconhece que episódios externos no clube machucam, porém exalta elenco, agora já falando sobre esportes. Também temos sobre o Fluminense, dizendo que o Renato Gaúcho elogia a atuação, mas lamenta a derrota do tricolor para o Palmeiras. E sobre o futebol, time inglês mira trio brasileiro com passagens por Flamengo, Botafogo e Coritiba e pode investir até 450 milhões de reais. Já sobre negócios e finanças, ainda no site do Jornal Globo, farejadores profissionais, como humanos e inteligência artificial, escolhem os aromas que moldam emoções e memórias de consumidores. Que diz que a elaboração de cheiros, de perfumes, doces, ração de animais e outros produtos passa por avaliação econômica, ambiental e cultural. E no destaque sobre o futuro agora, conversas viram fonte de renda. Como grupos estão criando novas profissões digitais, chatter, ghostwriter e gestor de comunidade digital. Conheça as novas profissões do futuro que surgiram dentro do aplicativo e já movimentam a economia criativa no Brasil. Agora sobre o Dia dos Pais, que também é o próximo assunto. Comércio investe em guerra de cupons e até inteligência artificial para construir encontros impossíveis. Disputa cada vez mais acirrada no comércio eletrônico leva varejistas online a buscar novas estratégias de marketing para aumentar as vendas
em uma das datas de maior movimento no comércio. E aqui no Valor Investe, conheça 2 novas contas em dólar. Uma delas promete IOF 0. Nos destaques internacionais, o primeiro é para a Ásia, dizendo que o líder norte-coreano Kim Jong-un convoca soldados a se prepararem para uma guerra real. E falando sobre conflito na fronteira entre Tailândia e Camboja deixa ao menos 12 mortos e acirra crise diplomática. Aqui diz que esse episódio eclodiu após semanas de tensão e envolveu o uso de jatos F-16, mísseis e artilharia pesada. Pelo menos 40 mil pessoas foram evacuadas para áreas seguras. E aqui a gente vê soldados do Exército Real da Tailândia em veículos blindados hoje, nesta quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, durante a escalada do conflito com o Camboja. Também temos mais outro destaque. México desmantela quadrilha ligada a cartel de drogas em maior ação contra a extorsão no país. E o grupo agia em 14 municípios e controlava sindicatos em setores estratégicos como construção, mineração e agricultura. E o governo do México disse na quarta que desmantelou esse grupo criminoso por trás de um grande esquema de extorsão. Já o próximo assunto, com ou sem ficha criminal, prisões de imigrantes dispararam nos primeiros meses sob Trump, com mais de 55 mil detidos. O governo está implementando um sistema de encarceramento em massa, desconsiderando antecedentes e impondo condições degradantes nos centros de detenção. Que também nos fala agora sobre variedades. Brasileiro e mulher contam como foi descobrir que um ladrão invadiu o quarto 8 vezes e observou a mulher dormindo nua por 32 minutos. Falando sobre clima extremo, que é o nosso destaque, mudanças climáticas dobram o risco de incêndios florestais extremos no mundo, indicam estudos ambientais. Aqui diz que as pesquisas apontam que temporadas severas de fogo serão cada vez mais frequentes, com impactos devastadores em florestas boreais, tropicais e norte-americanas. E ainda sobre saideira, o vilarejo Vinu, em Itaipava. Whisky 20 anos da Union Distillery. Vinhos desalcoolizados da Nova. E veja também sobre as novidades. E o Globo também nos traz mais um destaque para a tecnologia. A inteligência artificial pensa ou deveria pensar? Saiba o que significa pensar de Platão ao ChatGPT. Conceitos de filósofos da Grécia Antiga sobre inteligência podem ajudar a esclarecer a tecnologia do século XXI que eles nunca conheceram. Já no jornal, no site do Correio Brasiliense desta quinta-feira, dia 24, o destaque é para a cidadania, dizendo que o cadastro biométrico passa a ser obrigatório no Brasil. E aqui diz que a biometria será imprescindível para a concessão, renovação e manutenção de benefícios sociais, anunciou o governo. E com a carteira de identidade digital, o brasileiro terá acesso a serviços e direitos disponíveis na administração pública. E sobre poder, que temos um destaque para o Brasil no OMC, dizendo que tarifaço é arbitrário e caótico. O embaixador adverte aos Estados Unidos que tratar negociações como jogos de poder é um atalho perigoso para a instabilidade e a guerra. E o mecanismo da Organização Mundial do Comércio para a resolução de contenciosos entre países está parado. E aqui o Correio também nos traz uma análise sobre este assunto. O Brasil aposta no multilateralismo contra as tarifas arbitrárias. Agora na editora internacional, falando sobre o caso Epstein. Trump sabia que o nome dele está nos arquivos Epstein, diz jornal. O The Wall Street Journal divulga que em maio do ano passado,
a Procuradora-Geral informou o presidente sobre a inclusão de seu nome em arquivos sobre o financista acusado de pedofilia e também de tráfico sexual. E especialistas avaliam o impacto dessa denúncia. E mais uma vez, para o acidente aéreo, um avião com mais de 40 passageiros cai na Rússia. Segundo o Centro de Proteção Civil da região, o helicóptero não detectou sinais de sobreviventes da queda. Falando agora no escândalo do INSS na economia nacional, devolução de dinheiro roubado de aposentados começa hoje, nesta quinta, dia 24 de julho. E para um caso de tragédia, a comunidade se despede da família morta em acidente trágico. Parentes e amigos das 6 vítimas se despediram com orações e balões brancos e apenas uma criança sobreviveu. E para a previsão do tempo, a quinta-feira terá sol quente e céu azul no Distrito Federal. Para o comércio exterior, que também é o nosso destaque no site, senadores alinham missão com Itamaraty para conter o tarifaço. No Judiciário, de recesso, Supremo ativa modo turbo e discute casos importantes. Também temos o nosso próximo assunto, que é para a trama golpista. Por que o governo Lula não torce por prisão de Bolsonaro agora? Também temos sobre polêmica, o Lucas Lima se revolta após filho ser impedido de aguardá-lo em academia. E na França, a briga de Macron com o influencer Candace Owens. Já no esporte sobre vôlei, nascida na Munique, Júlia Bergman pode decidir contra a Alemanha. E o filme O Diabo Veste Prada 2, uma brasileira, é notada por Anne Hathaway. Também temos aqui o seguinte assunto, que vai falar sobre composto químico. Manusear nota fiscal pode fazer mal à saúde? E também o Correio nos traz aqui uma matéria que é uma homenagem ao corpo de Preta Gil, chega ao Brasil nesta quinta-feira. E Gilberto Gil homenageia Preta Gil com vídeo emocionante. E em cidades, temos aqui um caso de um ataque que o acusado de atacar mulher no aeroporto tem perfil de influencer em rede social. E sobre crime, caminhão com arroz escondia quase 1 tonelada de cocaína em Goiás. E no trânsito, a polícia apreende quase 30 veículos em situação irregular no Paranoá. E a Polícia Militar do Distrito Federal acaba com festa clandestina no Varjão após denúncia de moradores. E mais um caso, decisão judicial interrompe derrubada no sol nascente. E sobre esportes no Distrito Federal, temos o Marotinha 2025 dizendo que inscrições estão abertas para a corrida infantil. E no lazer, Zoológico de Brasília é uma das boas opções para curtir as férias em família. E para a cidade do rock, Capital Moto Week estreia a edição de 2025 nesta quinta-feira. Também temos um destaque para o meio ambiente, dizendo que cresce aproveitamento de lixo reciclável lá no Distrito Federal, porém com desafios. E ainda falando sobre o Distrito Federal, temos um encontro Gastrô. Hora de votar nos melhores da gastronomia brasiliense. E para o consumidor, CAD aperta o cerco contra cartel de postos de combustíveis. Já no caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense, família Bolsonaro, entre medidas cautelares e bloqueio de bens. Também temos na seção Data Vênia, a IDP e CELB lideram competição acadêmica promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Temos também uma entrevista em destaque que o especialista analisa imposições de Trump. Segundo ele, situação fora dos padrões. E revogação de vistos, medida arbitrária e falaciosa. O próximo destaque é sobre a visão do direito, tarifaço, IOF e o custo de brigas alheias.
Já na editoria de política do site, temos aqui um destaque para a relação bilateral. Lula liga para presidente do México e debate acordo durante tarifaço. E para o governo Trump, aqui diz que 7 partidos defendem o Supremo e criticam sanções dos Estados Unidos. E ainda aqui diz que senadores e Ministério das Relações Exteriores afinam a estratégia para os Estados Unidos. E na Justiça, Eduardo diz que a sua esposa teve contas bloqueadas por determinação judicial. De acordo com o deputado federal licenciado Heloísa Bolsonaro, teve as contas bloqueadas por determinação. E sobre fim de férias, também na área da política, o Flávio Bolsonaro cancela férias em Portugal e antecipa o seu retorno ao Brasil. O senador retorna em meio à intensificação das investigações da Polícia Federal envolvendo o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na Editoria Brasil, temos aqui um assunto que é lá de Amazonas. Indígena é presa com homens e denuncia abuso sexual por policiais. No Pará, povos tradicionais protestam em frente a obras da COP30. E para um caso de tragédia, um casal que nasceu no mesmo dia morre no mesmo dia do aniversário. Nicole e Gregory tinham 27 anos e comemoraram o aniversário juntos. No entanto, os dois morreram no mesmo dia em um acidente de moto. Também temos uma sessão de luto dizendo que morre Camila Trevisol, rainha inspiração da Festa do Peão 2025. E aos 22 anos, jovem tinha câncer nos ossos e tecidos moles e usava o perfil nas redes para inspirar seguidores com mensagens de fé e também positividade. Na editoria agora de economia, temos um destaque para a falha no sistema. Mais de 4 bilhões foram pagos a pessoas mortas nos últimos 10 anos, aponta o TCU. Fiscalização a respeito da qualidade de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil detectou pagamentos indevidos a mais de 275 mil falecidos desde 2016. E na área da segurança, aqui diz que dados vinculados a 11 milhões de chaves Pix foram vazados, informam BC e CNJ. E de acordo com os dois órgãos, não foram expostas informações sensíveis ou sob sigilo bancário, como senhas, saldos ou extratos. E no CB.poder, os Estados Unidos não são mais os donos do mundo, afirma economista. O professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, disse em entrevista ao Correio que o Brasil deve ignorar o ególatra Trump e se preparar para o pior, um tarifaço em todos os setores. E falando sobre o Pix, aqui nos informa que o pagamento de dívidas com Pix cresce 39%, de acordo com pesquisa da Serasa. A ferramenta digital se destaca pela agilidade na quitação de débitos e já supera o parcelamento tradicional no Distrito Federal. E antes de darmos continuidade no Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade no Correio Brasiliense, na editoria internacional nós temos aqui um caso que aconteceu na França, dizendo que um homem come banana de obra de arte avaliada em 35 milhões de reais. E
E o visitante comeu essa banana, que no caso é avaliada em 6,2 milhões de dólares na França. O artista lamentou que ele não tenha comido também a fita e a casca. E a gente pode ver nessa imagem que a obra de arte chamada Comedian consiste em uma banana grudada na parede com fita adesiva. Agora, sobre a guerra que está acontecendo no Oriente Médio, que é o nosso próximo destaque. Fome em massa se espalha por Gaza e ameaça também ajuda humanitária. E sobre o cessar-fogo, Cristo está em Gaza. Líderes cristãos denunciam destruição que está acontecendo na região. E esses líderes também clamam por paz. Em coletiva de imprensa, patriarcas das igrejas latina e ortodoxa relatam cenário de devastação após visita pastoral feita à comunidade cristã, onde a igreja foi destruída por Israel. Já no site de notícias do jornal Folha de São Paulo, nós temos aqui no Supremo, que Moraes diz que Bolsonaro descumpriu ordem, mas nega prisão e afirma que não há veto à entrevista. O ministro do Supremo Tribunal Federal fala em irregularidade isolada e mantém restrição de uso das redes. Já no painel Folha, o Ministério Público investiga contrato com dispensa de licitação feito pela Prefeitura de São Paulo. A gestão Ricardo Nunes refuta e chama de irresponsável a suposição de eventual emergência fabricada. E o próximo destaque é para as eleições de 2026. Aqui diz que Silveira diz que gostaria de concorrer ao Senado em Minas no palanque de Lula. O ministro do PSD afirma que disputaria a cadeira se pudesse escolher, mas que reeleição do presidente é prioridade. Já na editoria internacional para o governo Trump, nova sanção pedida por bolsonaristas foi alvo de questionamentos no governo americano. Agora, no judiciário brasileiro, o STF tem tensão entre ministros e debate sobre cautela em meio a caso Bolsonaro e Trump. Políticos e empresários procuram ministros com receio de impactos da escalada de crise. E o entorno do ex-presidente vê redução da temperatura. Agora, um destaque especial da Casa Folha, que diz que Casa Folha lança jornada literária com cursos de Tati Bernardi, Rui Castro e Itamar Vieira. E no painel Folha ainda sobre política diz que Lula estará em São Paulo, mas não vai à manifestação na Universidade de São Paulo em reação às sanções de Trump. Organizadores querem manter o ato como uma iniciativa da sociedade civil. E ordem de Moraes contra Bolsonaro, sem critério em lei, provoca debate sobre a censura. Restrição de uso de rede social por investigados e por terceiros não está prevista no Código Penal como medida cautelar. E Conrado Mendes, ao Folha de São Paulo, escreve o seguinte texto: soberania para quê? E supremacia para quem? Não se superestime sua abrangência, nem se subestime sua importância. E o próximo assunto é para a guerra comercial, dizendo que o Temer diz que caçar vistos de ministros do STF é inadmissível e pede diálogo de Lula com Trump. O ex-presidente afirma que a resposta deve ser baseada em cálculo estratégico em vez de agressões. No judiciário, Moraes conclui audiências com testemunhas da trama golpista e marca depoimentos de mais 23 réus. Ações penais entraram em marcha acelerada. Núcleo de Bolsonaro está na última etapa antes do julgamento. Aqui diz também no próximo assunto em destaque que o TCM cobra segurança e higiene em cemitérios de São Paulo no Dia dos Pais. A fiscalização do tribunal aponta obras mal executadas e falhas também na limpeza.
E para as Forças Armadas, aqui diz que o Exército inclui disciplina de ética em curso de formação e reduz independência de kids pretos. Reformulação foi idealizada por grupo de trabalho após denúncia da PGR contra militares envolvidos na trama golpista de 2022. E ainda no site temos um destaque para o Congresso Nacional, em que diz que Flávio Bolsonaro apresenta pedido de impeachment de Moraes após decisão sobre tornozeleira. Senador compara a atuação de Eduardo no exterior à de Dilma e aliados de Lula no passado e diz ter havido crime de irresponsabilidade de ministro. E no painel Folha, Boulos apresenta projeto de lei Elon Musk para taxar Big Techs. E o texto obriga empresas dos Estados Unidos, como Google e WhatsApp, a pagarem brasileiros pelo Pix. E Maria Hermínia Tavares escreve na área da política ao Folha de São Paulo. Na democracia, 2 e 2 são 5. A maioria dos brasileiros pensa que governo e oposição deveriam se unir em torno da defesa do país. E ainda no site do jornal Folha de São Paulo, aqui diz que o MST invade prédios do INCRA pelo país e cobra governo Lula por reforma agrária. O movimento promove atos em todas as regiões do Brasil, se reúne com o governo e associa mobilização à soberania nacional. E ainda falando sobre o movimento, aqui diz que o MST se reúne com Lula em meio à invasão de prédios públicos em 22 estados do país. Os líderes se encontraram com o presidente sem a presença do ministro Paulo Teixeira, que vem sendo criticado aí pelo movimento. E sedes do INCRA, como nós vimos anteriormente, foram um alvo. Já no judiciário, aqui diz que o Eduardo Bolsonaro diz que o STF bloqueou também as contas da sua mulher. O deputado afirma a aliados que a esposa tentou fazer transações e foi informada por banco que havia ordem de bloqueio. Filho de Lula prepara a mudança para a Espanha para trabalhar com tecnologia. Lulinha, que foi investigado na Lava Jato, planeja morar em Madrid até o fim do mandato do pai, de acordo com aliados. E para a guerra comercial, aqui diz que a sanção de Trump gerou escalada de discurso sobre dobrar apostas até ameaça de prisão a Bolsonaro. E nos Estados Unidos, Eduardo falou em ampliar a ofensiva e disse que magistrado do Supremo Tribunal Federal faria o mesmo. E mais uma vez, destaque para a guerra comercial. O partido PL reage à ofensiva do PT com postagens pagas para defender Bolsonaro e ligar Lula a tarifaço. Aqui diz que o partido do ex-presidente impulsiona discurso de perseguição nas redes e se contrapõe à investida petista por verde e amarelo. E um destaque para Minas, o Eduardo Bolsonaro critica Zema e fala em turminha da elite financeira. O governador mineiro, que se lançará ao Planalto, afirmou que posição de filho de ex-presidente causou problema para a direita. Na Justiça Eleitoral, Pablo Marçal tem terceira condenação de inelegibilidade na Justiça Eleitoral. Já também, o próximo assunto é para o julgamento de Bolsonaro. Aqui diz que o STF tem tensão entre ministros e debate sobre cautela em meio a caso Bolsonaro e Trump. Nas eleições do próximo ano, Silveira diz que gostaria de concorrer ao Senado em Minas Gerais, no palanque de Lula. E aí, agora, no site de notícias do jornal O Estado de São Paulo, temos aqui um destaque que é para a insegurança pública, dizendo que o Brasil tem mais de 2 milhões de golpes, com explosão de fraudes com Pix e também redes sociais. Dados do Anuário de Segurança Pública registraram um crescimento de 7,8% nos casos de estelionato em 2024, na comparação com o ano anterior. E especialistas apontam que o aumento constante dos golpes é puxado
pelos crimes aplicados também no ambiente virtual. E sobre registros criminais, quais são as cidades com mais roubos de celular? 1 em cada 5 assaltos ocorre lá em São Paulo. Também temos uma entrevista. De acordo com um especialista, crime cresce com faroeste digital e cria prejuízo maior ao cidadão. E sobre a violência física, o número de assassinatos no Brasil é o menor desde 2011. Feminicídios e mortes de adolescentes sobem. Inclusive, São Paulo registra a maior alta de mortes por policiais. Para a guerra comercial, estamos discutindo expulsar os Estados Unidos da OMC. Isso quem disse foi Bernd Lange, do Parlamento Europeu. A Organização Mundial do Comércio tem suas decisões paradas desde 2019, quando os Estados Unidos começaram, ainda no primeiro mandato de Trump, a bloquear as nomeações para o órgão de apelações. E falando ainda sobre essas negociações, acordo com o Mercosul. Teremos um presente de Natal, diz chefe de comissão do Parlamento Europeu. E mais uma análise do Estadão, tarifaço de Trump, censura de Moraes, mas não esquecemos do roubo no INSS. Já para a recuperação de recursos, que é o próximo destaque na editoria internacional, a Universidade de Colômbia chega a acordo com Trump e deve pagar multa de 220 milhões de dólares ao governo. E o objetivo é restaurar fundos destinados a pesquisas. E os recursos haviam sido cancelados pela Casa Branca. Já nos textos de opinião do jornal que estão em destaque na capa de hoje, o primeiro fala sobre os Unos do Congresso. Para salvar seu encalacrado líder, parlamentares bolsonaristas não se importam em tumultuar o país. Já o próximo texto diz sobre a fé que move o orçamento. O governo zera contingenciamento, libera emendas e empurra desequilíbrio fiscal para frente. E por último, o Japão também sucumbiu. O populismo avança como resposta a um governo japonês fraco e desconectado. E agora sobre homenagem, Gilberto Gil fala sobre Preta. Sempre tive orgulho de você, filha. Isso ele mostra num vídeo dedicado à sua filha. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira, temos aqui a nossa primeira matéria, dizendo que o Supremo Tribunal Federal realiza hoje, nesta quinta, interrogatórios de réus dos núcleos 2 e 4 da tentativa de golpe. Audiências simultâneas serão conduzidas nas 2 turmas da Corte, com transmissão ao vivo pelo YouTube. E o Supremo encerra depoimentos de testemunhos do Núcleo 3. E os interrogatórios dos réus nas 3 ações penais começam nesta quinta, no caso é hoje. Já a próxima notícia, que diz que partido questiona no STF regra da lei anticorrupção sobre sanções a empresas. O PV, que é o partido, pede que corte impeça a atuação descoordenada de órgãos públicos sobre os mesmos fatos investigados. E o Supremo faz reuniões em Porto Velho para preparar escuta inédita dos Cinta Larga sobre mineração. O ministro Flávio Dino optou por democratizar a construção da metodologia e a forma de implementação da audiência com o povo indígena. E aqui no Rádio Justiça, mantida a justa causa de vigilante que trocava favores com colegas. E além disso, a Rádio Justiça também vai debater o perfil das vítimas de tráfico de pessoas aqui no nosso país. Já na Agência Brasil, temos aqui o nosso destaque, que é para a área da economia, dizendo que o CNJ comunica vazamento de dados de 11 milhões de chaves Pix. Não foram expostos dados confidenciais, como senhas ou saldos. Mais de 11 milhões de chaves Pix
tiveram dados cadastrais vazados, comunicou na noite de quarta, ontem, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E esse incidente ocorreu no sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, que conecta juízes e o Banco Central. Tanto o CNJ como o Banco Central informaram que foram acessados de forma indevida dados de mais de 11 milhões de chaves Pix. E as informações cadastrais expostas foram as seguintes: nome da pessoa, a sua chave Pix, o nome do banco, número da agência e número da conta. E segundo o CNJ, o problema ocorreu no domingo, dia 20, e na segunda-feira, dia 21, e foi prontamente corrigido. Aqui diz que o CNJ e o Banco Central reiteraram que não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sobre sigilo bancário. De acordo com os dois órgãos, as informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras. E o próximo destaque é para o Judiciário. Aqui diz que o Supremo Tribunal Federal inicia interrogatório de ex-aliados de Bolsonaro na trama golpista. E no caso que aconteceu, a partir das 9 horas, que foram ouvidos os réus dos núcleos 2 e 4. Na economia, Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5. Com adicionais, o valor médio do benefício está em R$ 671,52. Também falando sobre a economia, que diz que a Receita Federal libera consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Cerca de 72 milhões de contribuintes receberão 10 bilhões de reais. Na economia também, que diz que Haddad, de acordo, na verdade, com Haddad, ele diz que o governo tem plano para socorrer setores afetados por tarifaço. E ele também fala que Casa Branca está interditando conversas. No Judiciário, a Justiça mantém prisão preventiva de Oruan. E o rapper foi indiciado por 7 crimes. Na área da política, que diz que Lula propõe aprofundar relações econômicas e comerciais com o México. Alckmin visitará o país em agosto, acompanhado de comitiva empresarial. E na área da cultura, nós temos aqui que a exposição Alumbramento abre festival Latinidades lá em Brasília. E esse espaço reúne obras de 25 artistas de várias regiões e gerações também aqui do nosso país. Na política, também temos aqui um assunto dizendo que parlamentares buscam consenso para a licença paternidade de 60 dias. E o projeto pode ir a plenário já no segundo semestre, dizem deputadas. Na educação, o Enem tem mais de 4,8 milhões de candidatos inscritos, que é uma alta de 11,2%. E as provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Sobre direitos humanos, que é o nosso próximo assunto, mulher afirma ter sido estuprada por policiais em uma delegacia do Amazonas. E a vítima, que é uma indígena, foi encarcerada em uma cela somente com homens. Na economia, que diz que em 10 anos, frota de motocicletas crescem 42% no país. Alagoas, Amazonas e Bahia registraram o maior número de habilitações. E ainda Haddad diz que o governo tem plano para socorrer setores afetados por tarifaço. No esporte, judô e vôlei feminino brasileiros faturam bronze nos GMU na Alemanha. Na economia, o dólar cai para R$ 5,52 com possível acordo entre Estados Unidos e União Europeia. Também temos mais uma notícia no site da Agência Brasil. Brasil vai ingressar em ação contra Israel
por genocídio em Gaza. E esse processo foi movido pela África do Sul na Corte da ONU. Esportes, Comitê Olímpico dos Estados Unidos proíbe mulheres trans em competições femininas. E por último, que diz na área da política que Lula sanciona a cota de 30% para mulheres em conselhos de estatais. E essa lei será implementada de forma gradual em até 3 anos. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você pela sua companhia até aqui e mais uma vez fica o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.